Entre Nós é um grupo musical que é composto por jovens, por homens, mulheres, várias vozes, e que tem toda a coordenação musical por conta do Jailton. Por que esse nome Entre Nós? De início, logo, o grupo surgiu em 2010. E quando os alunos de música da UEL me procuraram, professor, vamos montar um grupo para cantar MPB? Eu hesitei um pouco, mas falei, já que estão interessados, vamos fazer isso sim. E aí começamos com um grupo pequeno e eles não sabiam que nome adotar. A princípio adotaram o nome ABBA, porque cada um falava uma letra, um falava A, B, B, A, e surgiu esse nome ABBA, mas não colou no grupo o nome. E conversando, ensaiando, fomos, e aos poucos surgiu o nome, não sei de onde, mas surgiu esse nome Entre Nós. É um grupo que está sempre unido, talvez por isso eles querem estar sempre próximos uns dos outros, e surgiu então esse nome. Não sei de onde nem como, mas está aí esse nome. E cada um vai chegando e vai entrando no Entre Nós. Não, na verdade é uma seleção rigorosa. No início, logo, nós convidamos alguns alunos para fazerem parte do grupo. Eram somente 8 componentes e cada semestre aluno sai, aluno entra. Hoje já somos em torno de 16 membros, mas para entrar tem que ser convidado e passar por um teste meio que rigoroso. Vocês têm quantas vozes? Nós cantamos em geralmente 4 ou 5 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Algumas músicas têm divisão de soprano 1, soprano 2. Tem uma música que nós cantamos que é o Redescobrir, que na verdade divide em 9 vozes. Então o grupo é pequeno, mas eles se viram cantando vozes diferentes ao mesmo tempo, tranquilamente. Vocês ensaiam sempre? São 2 ensaios semanais, de 1h30 mais ou menos de duração. Hora do almoço, é a hora que todo mundo pode, uns trabalham, outros estudam, então é hora do almoço. E precisamos, às vezes, fazer mais ensaios extras. Quando tem apresentação, marcamos extras, mas regularmente 2 ensaios semanais. Quem é mais pontual, ele ou ela? De um modo geral, as meninas são mais pontuais dos ensaios. Nas apresentações nem tanto, porque tem que se aprontar mais, se produzir, mas nos ensaios elas são mais pontuais, de modo geral. O repertório de vocês, Jailton? É engraçado que a nossa escolha de repertório é feita não só por mim, mas eles próprios trazem ideias e músicas que eles gostam, que eles já cantaram, já ouviram. E aí a gente, como grupo, discute e seleciona e chega a um consenso. Somente MPB, mesmo música popular brasileira. Temos apenas uma música no nosso repertório que é em espanhol, da Argentina, que eles gostam bastante, mas é música latino-americana, né, sul-americana. O ano passado fizemos também algumas coisas de bar com a Orquestra Jovem da UEL, mas o nosso dia a dia é só MPB mesmo. E vocês se apresentam em eventos, são convidados? Nós somos bastante requisitados para eventos na UEL, departamentos que têm simpósios, seminários, para abertura de eventos, encerramento de eventos. E temos também ido agora para festivais fora de Londrina. Recentemente chegamos de Anápolis, Goiás, onde participamos de um festival nacional. Fomos muito bem aceitos e a repercussão foi muito boa. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. A Monique é a coordenadora do grupo Entre Nós. Estava batendo um papinho com ela e perguntei quem dá mais trabalho, eles ou elas. Ela falou igual. Mas é um trabalho gostoso, né, Monique? É uma delícia, muito gratificante. Fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Que é cantar. Vocês gostam e amam a música? Muito, tanto que esse grupo começou por iniciativa nossa mesmo. Nós somos alunos do curso de música e a gente resolveu se juntar para cantar música brasileira. Onde o morro principia. O Jailton, ele era nosso professor lá também, e a gente sempre gostou muito de trabalhar com ele, para saber, né, que ele é muito competente, uma pessoa muito legal. Então, nosso trabalho tem rendido muitos frutos, assim, juntos. E vocês cantam em diversos eventos, né, Monique?
Sim, nós somos sempre convidados por eventos da universidade mesmo, porque nós começamos lá dentro, e também festivais, encontros de corais aqui de Londrina, de outras cidades, até fora do Paraná a gente já foi. Isso é gratificante, né? É muito, muito legal e é gostoso ver o retorno das pessoas também. Quando a gente está cantando, eles vibram juntos, sorriem, é uma delícia. Como é a postura dos familiares em relação a vocês, os que estão aí com os musicais? Eu acredito que todo mundo dê muita força, porque nós somos assim, a gente não recebe para fazer isso, é um trabalho, mas a gente não recebe, então os familiares estão sempre apoiando. Posso falar pela minha mãe, que é uma coruja, né? Então ela tá sempre querendo levar a gente para cantar nos lugares, ela é a maior fã, eu acho. Como é que faz para entrar em contato com o grupo Entre Nós? Pode falar comigo, meu telefone é 9912-8765, ou então mandar um e-mail, nickkodama@hotmail.com. Se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, no suor dos copos, na canção da vida, no suor da vida, no calor de magia, como um animal que sabe da floresta e descobrir o sol que está na própria pele, e descobrir o doce do lamber das línguas, e descobrir o gosto e o sabor da festa. Vai um bicho, homem, fruto da semente, renascer da própria força. Sabe onde eu estou agora? Estou na cozinha. E sabe com quem eu vou bater um papo e aprender a fazer uma salada quente e uma salada fria? Com a minha amiga Valéria, que é nutricionista. E ela vai fazer uma... Porque muita gente fala assim, eu não como salada porque tá frio. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que assim, eu acredito sinceramente, Mafalda, que comer salada é o hábito alimentar mais importante e que a gente precisa primeiro corrigir na alimentação de todo mundo. Comer bastante salada já alivia um pouco a fome? Super, alivia a fome, fornece vitaminas e minerais, ajuda o intestino a funcionar bem, faz bem para a pele, hidrata, é tudo de bom. E principalmente diminui a quantidade de alimentos com mais calorias que você vai ter. O grande erro das pessoas não é muito o que elas comem, é o que elas deixam de comer. Porque aí você vai comer um pedaço a mais de lasanha porque você não vai comer salada. Você vai comer um bife a mais porque você não comeu salada. Portanto, a reeducação alimentar e esse projeto Vida Saudável, ele é muito importante na vida do ser humano. Porque nós, principalmente nós, as mulheres, depois de uma faixa etária, quando a gente entra na menopausa, né, Valéria? A gente briga com a balança. Porque todas as alterações hormonais que são decorrentes desse período da vida da mulher já facilitam o acúmulo de gordura. Então, se você não tem um bom hábito alimentar, se você não tem o costume de comer a salada todo dia no almoço e no jantar, isso é muito importante, né? Então fica muito mais difícil. Então é por isso que a gente fala, a reeducação alimentar, ela é você adquirir uma forma agradável de comer para você poder levar para o resto da vida, não é uma dieta. Dieta é uma coisa que você faz uma coisa meio ruim. Essa calma. Né? E ela é chata, é meio ruim e tem um horário para acabar, tem um tempo para acabar. E aí quando você acaba a dieta, você engorda de novo. A reeducação alimentar, não. Quando acaba a dieta, a gente fala assim, tô livre, graças a Deus. Aí se mergulha na batata frita de novo, fica gordo outra vez. Não tem jeito. Verdade. Bom, você separou aqui alguns legumes e... Como é que a primeira salada que você vai fazer? Eu vou fazer a salada fria. Eu acho que eu vou fazer a salada fria primeiro, depois a gente coloca no forno a salada quente. Mas assim, entender o que significa quando eu falo salada.
Quando eu falo salada, eu estou falando folha, legume, né? E aí, essa salada também pode se tornar uma refeição completa, tá? Para fazer uma refeição completa, você tem que ter a salada, tá? Você tem que ter o carboidrato e você tem que ter a proteína. Então, nós vamos fazer um pequeno exemplo aqui, tanto quente como frio, de como que você pode fazer uma refeição leve, com muitos vegetais. Eu tô querendo perder um pezinho, ou então, olha, eu tô meio intoxicado, tô precisando dar uma limpadinha, meu intestino tá precisando funcionar melhor. Então, essa aqui é uma alimentação bem rica em vegetais, mas é uma alimentação também completa. Nós vamos usar queijo, nós vamos usar pão, vamos fazer uma coisa completinha. Vamos começar pela fria? Vamos começar pela fria e vou aprender aqui do lado, né? Então tá jóia. Então, o que compõe uma salada? É importante que na sua salada tenha folhas. Dependendo da época, a gente tem bastante dificuldade de encontrar folha bacana, né? Assim, nós estamos numa época, né, quando é o inverno, a gente tem períodos que vem geada, que não sei o que, aí some chuva, e aí some tudo e tal. Então, a folha fica a seu critério. Eu botei alface aqui porque eu sei que todo mundo gosta de alface, né? Mas vamos pensar no repolho, vamos pensar na selga, vamos pensar na rúcula, vamos pensar, né? Tem um monte de outras folhas que podem... O almeirão, que é super agradável, super gostoso para quem gosta de sabores um pouco mais fortes. Então, a própria salsinha, eu trouxe hoje ela como folha da salada. Ela não tá picada, você tá vendo? Tá? Então, ela vai entrar aqui como folha. Ela vai ter um sabor forte, mais picante, como se fosse um agrião, como se fosse uma rúcula. Você vai picar e vai comer junto. Então, eu estou fazendo uma saladinha aqui bem básica, né? Eu tenho aqui uma alface. Agora eu vou colocar aqui uma couve-flor. Aqueles que todo mundo gosta, que as crianças chamam de arvrinha, né? Aí a criança come. Agora vamos colocar uma corzinha. Eu vou picar aqui um tomatinho. O tomate, esse daí não tá fora nunca. O tomate todo mundo gosta muito, né? E o tomate é o vermelho, é o licopeno, faz muito bem. Tem ação antioxidante, é bom para a saúde dos homens. É muito saboroso, está no hábito alimentar do brasileiro de uma forma muito forte, né? Então, vamos colocar aqui um tomatinho. Salada caseira, doméstica, é só para mostrar o que compõe uma boa salada, né? O pepino, ele é super bom para a pele, ele é de baixíssima caloria. Então, se você chegou em casa e o almoço não está pronto ainda, você pode comer 3 pepinos, que você não comeu nem 30 calorias quando você come 3 pepinos. Verdade? Ele é de super baixa caloria. Então, assim, ele é o aperitivo de quem quer emagrecer, hein, pessoal? Um pepininho, faz um molhinho igual que eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Eu vou fazer um molhinho bacana. Vocês vão gostar. Pepino, que mais? Aqui eu trouxe uma cenoura. Eu trouxe a cenoura hoje cozida, tá? Até para mostrar que a gente usa coisas cruas, coisas cozidas, e tudo isso vai compor uma salada. Numa refeição completa eu tenho 3 grupos: os vegetais, a proteína e o carboidrato. Aqui nós temos os vegetais. O que eu trouxe de proteína hoje? Já que nós estamos falando em perder peso e tal, eu trouxe um queijinho branco. Queijinho fresco? Fresco, um queijinho frescal. Pode ser, o que pode ser aqui? Pode ser o bife de frango que sobrou do almoço de ontem, você corta ele em tirinhas. Pode ser uma sardinha em lata mesmo, pode ser atum, pode ser ovo cozido, pode ser até um rosbife, né? Umas fatias de rosbife cortadas em fatias, pode ser um peito de peru. Então, qualquer alimento aqui de origem animal, se você não for vegetariano, né? Vai completar essa proteína. Ah, não, eu sou vegetariano. Então, vamos para os grãos. Um grão de bico, um feijão branco, né? Um feijão cozido, né? Qualquer tipo de feijão cozido para a salada, você joga aqui e aí você tem a proteína da sua refeição. Pica sempre pedacinhos pequenininhos? Pedacinhos pequenininhos para você dar garfadas pequenas, né? Para você colocar um pedaço assim grande, como esse aqui, por exemplo, ó.
Você colocar um pedaço grande assim, você está convidando a pessoa a dar uma garfadona e enfiar um pedação na boca que não é nada bom para ela. Então, ou você coloca um pedaço bem grande, ou você coloca em pedaços pequenininhos, porque vai dar numa garfada de um bom tamanho. Porque você sabe que outra coisa que eu reparo na minha experiência clínica, Mafalda, dos 2 maiores erros é comer pouca salada e mastigar muito depressa. Mastigar depressa também é tudo de ruim. Tá? E mastigar devagar tem que ser como? Garfada pequena. Garfada pequena tem que ser como? Pouca, né? Um pouquinho de cada coisa, né? Agora eu quero saber que molho vai ser temperado isso aí. Sim, é verdade. Vou botar primeiro o molho e depois é que eu vou colocar o meu carboidrato. Essa salada aqui, eu vou fazer um molho que é super simples de fazer, tá? Então é um molho que leva iogurte, mostarda, azeite, sal e pimenta. Só. Você vai temperar essa salada com o quê? Então, nós vamos fazer um molho bem simples, né? Uma dica bem legal. Um molho feito com iogurte desnatado, mostarda, azeite, sal e pimenta. Esse azeite de oliva extra virgem. Extra virgem, que é tudo de bom, que tem agentes antioxidantes, que tem as gorduras do bem, né? Que ajudam a baixar o colesterol ruim, ajudam a aumentar o colesterol bom. Então é bem legal que o azeite de oliva extra virgem seja usado assim, né? A frio. E quem não gosta do azeite? Existem realmente algumas pessoas que não gostam do azeite. Aí a gente recomenda que use o óleo de canola, que é outro óleo rico em gorduras monoinsaturadas. Aquelas bisnaguinhas de ketchup que a gente compra no mercado, você pode fazer esse molho e deixa na porta da geladeira, porque de repente isso pode te estimular a comer mais salada. Faz uns 2 tipos de molho, de repente, é uma dica, né? Aí você deixa lá na porta da geladeira, a sua salada já tá lavada também, aí não vai ter desculpa. Claro. Qual é a dose? Então vamos lá. Vamos colocar mais ou menos 2 colheres daquelas de mãe, tá? Ops. Que é bem farta. Bem farta. De iogurte, tá? O iogurte, nesse caso, já vai dar uma parte da acidez, a mostarda vai dar o restante da acidez. Por isso que não vai limão, não vai vinagre, não vai nada disso nesse molho, tá? Agora, nós vamos colocar o azeite, 2 medidas de iogurte, 3 medidas de azeite, 2 de mostarda, desse molho de mostarda pronto, não é a sementinha, não. Se você tiver umas sementinhas de mostarda, você pode adicionar aqui, que fica bem chique. E o sabor é outro também. É outro, é bem diferente, né? Não são a mesma coisa. Uma pimenta do reino, de preferência moída na hora. Primeiro, porque você sabe o que você está moendo. E segundo, que o sabor é outro, né? E um pouquinho de sal. Cuidado com a pressão, né, pessoal? Aí a gente pega um batedorzinho. E o molho tá trabalhando com cor também. Tá, olha só. Ele fica uma cor bem bonita. E aí a gente põe por cima. Você pode tanto colocar por cima da salada, como você pode deixar separado. Se por acaso você achar que não vai... que toda essa salada não vai ser consumida, sirva separado o molho da salada. Cada um adiciona aquilo que desejar. Por quê? Porque se você temperar essa salada, o sal faz com que ela desidrate, você vai perder. Você tem que comer ela naquela hora, senão você vai perder ela toda. Então a gente espalha esse molho. Esse molho dá essa mostarda com o azedinho do iogurte e o azeite, ele dá uma carinha meio de carpaccio, sabe? Dá um cheirinho. Então aqui nós temos a salada bem temperadinha. E aí agora eu tenho a proteína do queijo, os vegetais, o azeite, faltou o quê? O carboidrato. Aí, o que pode ser o carboidrato? Pode ser um monte de coisas. Eu trouxe como sugestão o crouton, que é uma coisa bem bacana, prática de você ter na sua cozinha, num pote, porque isso aqui é um belisco delicioso, né?
Então, você chegou em casa com um pouquinho de fome, você coloca isso aqui num potinho e vai beliscando com um queijinho branco, você tem uma coisa bem divertida. Com sopas fica maravilhoso e na salada é tudo de bom. Então, assim, ó, uma colher dessa daqui é como se fosse uma colher de arroz, tá? Então, você está comendo uma colher disso, você está comendo mais ou menos uma fatia de pão, mais ou menos uma colher de arroz. É mais ou menos. Então, você vai colocar quantas pessoas vão comer? Umas 3 pessoas, são 3 pessoas que são levinhas, então vamos colocar umas 3 colheres. Ah, não, são 4 pessoas, então, assim, meio a gosto. Sempre na horinha que vai servir. Por quê? Porque a umidade da salada vai deixar a torradinha mais murchinha, então tem que ser bem na hora de servir para dar esse toque e ficar essa coisa linda, que não é por nada não, mas nossa salada ficou bonita pra caramba. Olha, nós estamos sendo documentadas aqui na sua cozinha. Você vai parar no Facebook. Pelo Marquinhos, hein? Tá aqui fotografando, teu filho tá aqui, o caçulinha. Tá o meu raspinha de tacho, para aprender a comer salada também, né? Ele vai saborear junto conosco, né? Vai, não vai? Vai. Bom, agora chegou a hora da salada quente. Eu tô curiosa, porque eu nunca ouvi falar de salada quente. Você sabe, Mafalda, que na verdade eu também não. E aí, quando você me convidou e eu fiquei muito feliz em voltar a fazer uma culinária para você, eu comecei a procurar, e aí eu vi que em alguns lugares se faz, e a gente faz umas coisas meio quentes. Então eu resolvi criar uma salada quente para você. Como é que é essa salada? Salada quente é o seguinte: ai, tá muito frio, eu não quero comer salada, ou ai, eu chego em casa cansado, não quero ficar pensando em fazer salada. Então, é uma salada que você pode deixar pronta na sua geladeira e pode aquecê-la, pode comer fria, pode comer quente, pode comer como acompanhamento, né? É o quê? São alimentos que são levados ao forno, são alimentos assados. Bom, o que você vai colocar? Então, nós vamos fazer tudo verde. Nós vamos colocar quiabo. E esse jeito de fazer quiabo é sensacional. Porque quiabo é cheio de truque, lava, seca e faz não sei o que para tirar baba. Você sabe o que você faz? Usa ele inteiro. Nós vamos usar o quiabo, esse quiabo tá lavado, tá? Foi, né? Passou, lavei e tal, e tá inteiro e vai o quiabo inteiro. Pronto, ó. Quiabo. Olha que difícil que é essa salada, Mafalda. Presta atenção. Não abre, não tira semente nem nada. Não faz nada. Pega o quiabo e põe ele inteirinho. Nossa, muito difícil de fazer essa salada. Aí, outra coisa verde, abobrinha. A gente vai tirar aqui o cabinho e vai cortar essa abobrinha em rodelas grossas. Porque isso vai assar. Então, você tem que absorver, tem que ter um pouco de umidade, que senão fica uma coisa esturricada, não fica gostoso. Outra coisa verde. Essa aqui é aquela que chamam de pimenta americana, né? Que é um pimentão um pouquinho mais picante. Eu acho ele bem simpático. Tem pessoas que não gostam de pimentão, então faz com outra coisa. Você pode colocar umas pétalas de cebola, né? Uma cebola cortada em pedaços grandes, né? Uma coisa que tem um pouco mais de aroma. Então eu vou cortar aqui em fatias grossas. Que mais? Folha, né? Eu falei que toda salada tem que ter folha. Então nós vamos colocar repolho. Você rasga o repolho? Aí eu vou rasgar, quer dizer, eu vou cortar ele em pedaços meio grosseiros, que pode ser tanto na mão, como pode ser na faca. Pronto. Então, aqui eu tenho os elementos da salada. Então, eu vou temperar para colocar ela no forno. Para temperar, é sal. Aí aqui eu poderia colocar, por exemplo, um alho picado, eu posso colocar cebola picadinha e tal. Eu trouxe uma dica que eu tenho dado bastante, porque eu acho muito prático, pensando nessa história de vida corrida e tal, são os temperos desidratados que a gente encontra no supermercado. Isso aqui é salsinha, alho e cebola só desidratado. Então aqui não tem conservante, não tem nada, tá? Então, é uma coisa que quebra bastante o galho, assim. Você tá fazendo uma comida, tá com pressa de picar tempero e tal, vamos lá, né? Então, eu vou colocar aqui os meus temperos desidratados. Vou
colocar bastante porque eu gosto. Vou colocar um oréganozinho para dar um toque. Poderia colocar manjericão, poderia colocar alecrim, né? Aí você pode brincar à vontade aqui. E aí o nosso amigo Azeite de oliva extra virgem. virgem. Então aqui a gente vai ser bem amigo, bem generoso. Aí você pega as suas mãozinhas e ó. O que que eu estou fazendo? Eu estou revestindo de óleo todos os ingredientes da salada, tá? O que que vai acontecer? Esse óleo vai proteger no forno, vai evitar que esses legumes percam a umidade, né? Então vai tostar, mas não vai ficar seco, tá? Agora você faz o quê? Você põe numa forma? Vou colocar numa assadeira, tá? Então isso vai pro forno de fogão normal. Normal, forno de fogão. O forno está pré-aquecido, bem quente, porque eu quero que toste um pouco por fora. Ele vai ficar sapecado, como a gente diz. Pois bem, agora depois de uns 15 minutinhos, a Valéria tá crocante mesmo, conforme ela falou. Agora ela tirou todos esses legumes aí tostadinhos. Forno bem quente, né, Valéria? Quente. Inclusive, no finalzinho, eu coloquei até no chão do forno, porque aí ela fica bem queimadinha, bem tostadinha, tá? Bom, agora o que você vai fazer? Agora é o toque final, tá? Então, nós vamos colocar um pirex. Essa salada quente a gente pode comer com arroz? Você pode comer ela com arroz, você pode comer ela com uma batata cozida, você pode comer ela com as torradinhas, você pode comer ela com uma polenta. Olha que acompanhamento sensacional, né? Para uma polenta com um molho de carne ou com um frango. Então, qualquer tipo de carboidrato, ela é uma salada, mas ela é uma guarnição, né? Você pode comer isso aqui com um filé de frango e um arrozinho, tá uma refeição completa. O que tá fazendo aquele tomatinho lá? Ele vai dar o toque. Você vai jogar ele aí? Jogar. Então, esse tomate está sem semente, cortado em gomos, tá? E então, nós vamos colocar o tomate nos legumes quentes, porque aí o calor do legume vai dar aquela leve amolecida no tomate para ele ficar bem simpático, tá? Tá, e o que é isso aí? Castanha do Pará bem picadinha, tá? Aqui é para dar uma crocância, então pode ser castanha, pode ser gergelim tostado, pode ser linhaça, pode ser nozes, pode ser macadâmia, pode ser castanha de caju, amendoim, o que você quiser para dar um toquezinho de crocância, tá? E agora? Agora, o azeite extra virgem novamente, porque o azeite, quando ele tá frio, ele tem um outro sabor. Então, nós vamos dar assim, mas aqui é um fio mesmo, é só um fiozinho de azeite para poder dar um toquezinho. E aí, vamos dar um toque? Posso botar uma pimentinha? Então, deixa. Ai, eu gosto muito dessa pimenta. Sem contar que eu acho um charme ficar moendo pimenta assim. Você falou da batata, e essa batata? Então, essa aqui é uma dica que eu gostaria de dar. Isso aqui é uma coisa que eu uso muito lá na minha casa. É um super acompanhamento para quem tá com pressa. Pega a batata com casca e tudo, lava ela bem lavada. Aí você vai pegar uma faca ou um garfo e vai fazer alguns furos e coloca ela no micro-ondas desse jeito aqui, inteira. Coloca, põe no micro-ondas. Em torno de 6 minutos para uma batata assim média para grande, tá? E essa salada pode acompanhar um prato de carnes? Pode acompanhar um prato de carne, pode acompanhar o churrasco, como a gente falou anteriormente, pode acompanhar um omelete, né? Então, essa salada aqui, junto com um omelete e uma batata, como eu falei, ela é uma refeição completa. Ou uma fatia de pão, né? Uma fatia de pão tostado, fica bem gostoso, com uma carne, com um ovo, com um queijo, aquele queijo de coalho, né? Se você fizer um queijo de coalho grelhado aqui e comer junto, vai ficar uma delícia. Vida saudável é só querer. É só querer e é tudo de gostoso. Então não tem que achar que comer saudável é comer comida ruim.
né? Comer comida saudável é comer comida bonita, saborosa e fácil de fazer. Olha, o nosso encontro de saber como é que a gente pode viver bem é com o meu amigo, mestre no Kirigami, mas ele é professor de Química, que é o Ângelo César Meneghetti. Aliás, você fez farmácia? Farmácia Bioquímica, fiz um mestrado em Microbiologia e estou cursando o 4º ano de Artes Visuais na UEL. E já estou para o TCC para me formar também em mais uma faculdade. Me fala uma coisa, e como é que aconteceu o Kirigami na sua vida? Bem, tudo começou quando eu era criança, na época do circuito, que era uma figura ontológica que andava pela cidade recortando os papéis pelas fazendo ruas de bichinho. Londrina. Os bichinhos, que era tipo elefantinho, reninha. E aí, quando eu era criancinha, eu vi ele fazendo esses bichinhos. E eu nunca... Aí eu sozinho em casa eu comecei a fazer. Eu Peguei nunca um tive viado. uma aula. A reninha e a girafinha. Aí eu não lembrava de como ele fazia o elefante. Aí eu tive que reinventar o meu elefante. Daí eu inventei um elefante que é mais ou menos assim. Mas o Kirigami não faz um molde, não tem um desenho? Eu ensino por 2 métodos hoje, o criativo e o imitativo. No criativo eu ensino o processo de criação, que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de sair do zero. Saindo do zero, elas entram num processo dinâmico de aprendizagem que ela vai começar a evoluir. O maior problema é tirar a pessoa da inércia, do zero. Uma vez que a pessoa começa, ela automaticamente ela vai se desenvolvendo, mesmo que eu não esteja ali mais dando aula, que é o método criativo. Ensino pelo método imitativo, que é a partir do molde, onde primeiro você vai aprender o molde e do molde você vai se apropriar e depois eu faço a transição para o criativo sem sofrimento. Você fala, cria, a pessoa, não sei criar, sendo que é tão mais fácil criar do que ficar no zero. Mas às vezes as pessoas têm muita dificuldade de sair desse momento que às vezes algum momento alguém falou isso ficou feio ou não faz isso e que reprimiu todo um processo criativo para a pessoa. Então nossa ideia é resgatar, né? E não só isso, tem o benefício da coordenação motora fina, o senso da eficácia pessoal, o capricho, a coordenação, a autoestima. Então tem vários outros benefícios, certo? E é uma linguagem, não é só uma terapia, certo? Para você fazer. Eu posso usar o Kirigami como uma linguagem de comunicação aqui, o elefantinho. Olha o elefante, olha que coisa mais fofa. Quem quiser ver, mostra no YouTube também como faz o elefante. Você tem no YouTube? Tenho no YouTube. Agora eu comecei a ensinar a parte de geometria para o meu TCC para as crianças, na qual eu estava assim, o que eu vou querer ensinar, certo? Então, os bichinhos é simetria bilateral, isso aí é relativamente fácil, certo? Só que quando a criançada tem muita dificuldade em matemática na rede pública, por quê? A matemática. Porque os professores, além de serem rigorosos, eles trabalham muito pelo visual e auditivo. Ele escreve e fala e acha que o aluno está compreendendo tudo. Verdade. E aí o aluno entra em defasagem. O que eu descobri durante o estágio é que a maioria dos alunos são sinestésicos. O que é isso? Eles precisam de uma prática, na qual essa prática vai fazer com que faça junções neurais para a memória de longa duração. E uma vez que você cria esse objeto,
esse conhecimento passa para a memória e não se perde mais. É diferente daquele conhecimento que você estuda para a prova e depois da prova você não sabe nada. Decorou e ponto final. Decorou e ponto final. E aqui não é um decoreba. Na realidade, eu evito, assim, eu falo criem, porque é muito mais fácil eu criar o infinito de possibilidades do que eu ficar... E o que você faz embate. no Kirigami junto com lá no colégio onde você dá aula para esses alunos da matemática? O que você faz? Então, primeiro eu ensinei o cubo, porque a simetria do quadrado trabalha com ângulos retos, 180, 90 e 45 graus, são mais fáceis para as crianças aprenderem na primeira aula. Aí eu vou aumentando o nível de dificuldade. Na aula do triângulo, eu já vou ensinar os que tem, vou ensinar o tetraedro, que são um poliedro de 4 faces. O que muda do tetraedro para o octaedro? Só a quantidade de triângulos. Então no octaedro são 8 triângulos. Para o icosaedro são 20 triângulos. Isso pode ir a cúpula geodésica que vai a infinito. Ou seja, você sempre pode colocar, porque um triângulo se divide em 4 triângulos. Então você pode juntar triângulos e triângulos e fazer uma estrutura a partir de triângulos enorme. E Te sempre surpreendeu desenhei alguma eles. coisa? Ah, sim, uma criancinha na primeira aula ela fez o tetraedro, o octaedro e o icosaedro, estava partindo poliedros de 60 faces em uma aula. Imagina a criancinha. Isso no colégio? No colégio de Vicente Rijo. Certo? Eu falei, olha, quem terminar primeiro vai ganhar uma estrelinha. Pra quê? Todo mundo queria estrelinha. Aí eles começaram a fazer mais rápido, certo? E a menininha ganhou a estrelinha, certo? E toda feliz, e aí ela foi mostrar para a mãe dela. Aí as criancinhas deram aula para as outras crianças e eles foram mais sistemáticos do que a minha própria aula, porque a gente tem um conhecimento amplo e acho que a gente já falou tudo, e pela minha prática eu acho que eles estão entendendo. Mas a criançadinha dividiu a minha aula em passo 1, passo 2, passo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. Então, eles foram até mais sistemáticos que eu e eles deram a aula do cubo para as outras crianças. E as crianças aprenderam e até mandaram cartinha para mim sobre a aula que as crianças fizeram. Agora, como é que você consegue fazer a foto? Porque eu cheguei aqui meia hora antes de começarmos a gravação e você já tinha feito esta foto aqui. Aí você chegou para mim e falou assim: vai dar tempo, Mafalda? Deixa eu fazer a tua foto. Eu pensei que isso daqui era qualquer coisa que você não tinha visto o personagem. Aí você me faz essa foto, eu vi essa foto. Aí eu sentei à sua frente, você foi me olhando e você me faz a minha foto. Sim. Até o cabelo, do jeitinho que tá o meu penteado, foi agora há pouco que ele fez. Cabelo, brinco. O brinco, até o brinco. Mas isso daqui, como é que você consegue fazer isso? É que na universidade, a gente trabalha muito também desenhos de observação. E como o meu instrumento é o kirigami, eu desenho com o kirigami, também foi o desenho de observação. Então eu observo o tipo de nariz, o tipo do olho, o tipo do cabelo, o tipo da boca, o tipo do queixo e vou construindo a partir da observação. Como eu trabalho com a simetria, eu não preciso construir um rosto inteiro. Eu fazendo metade do rosto, a outra metade já está pronta. Então em menos de 4, 5 minutos está pronto um retrato de uma pessoa. Que nem, por exemplo, o João Henrique. Posso fazer ele também. Ele está ali atrás da câmera. Uhum. Ele está filmando a gente. Sim. Está gravando-nos. Se você ficar olhando para ele, você faz. Faço. Eu vou querer que você faça. Faço, não tem problema não. Eu vou Claro querer que que você não. faça. Só vou pegar um pretinho básico aqui, que é pra gente trabalhar. Agora, como é que você consegue falar e trabalhar ao mesmo tempo? É que o cérebro é uma coisa incrível, né? A gente pensa já meio que mecanicamente e às vezes interfere um pouco, porque o homem, ele, quando se concentra muito, às vezes é difícil a gente falar porque a gente está muito concentrado. Mas a partir do momento que você já tem uma certa prática, aí já fica um pouco mais fácil. Aqui eu vou fazer só a moldura do retrato dele.
Porque se eu fizer a moldura depois, eu não consigo fazer, porque daí o desenho fica solto. Então eu vou fazer um desenho já dentro de uma moldura. Uma forma geométrica para sua moldura, pode ser? Pode ser Tudo uma bem. forma geométrica, João Henrique? Pode. Pode. Então vamos imaginar aqui. Como o Ângelo disse agora há pouco, não é que isso seja uma terapia, mas é uma forma de aprendizado, de assimilar principalmente a matemática, a própria física e a química também. A arte, porque a minha tese é em arte. É através da própria arte. Na realidade eu uso o conhecimento matemático para a arte. Não é a arte servindo para a matemática, é a matemática servindo para a arte. Só que como eu faço uma função tão intrincada, eu achei uma graça, um aluno escreveu. Eu acho que o Kirigami tem tanto a arte e a matemática, porque se não tivesse arte e matemática, não dava para fazer Kirigami. Nessa simplicidade que às vezes as crianças falam, eles falam umas coisas que são bem pertinentes, assim. E quando você ministra cursos, as pessoas que são leigas, totalmente leigas, a pessoa vai, quer fazer o curso, porque ela tem curiosidade e tal. Isso, pode fazer, não precisa saber desenhar, pode chegar assim, sem formação nenhuma. Isso que eu ia perguntar. Certo, porque eu já entendo que as pessoas chegam sem formação e eu parto do zero, eu só vou aumentando o grau de dificuldade. Isso eu faço, porque eu começo facinho e depois eu vou complicando. Mas se a pessoa quer aprender, venha fazer aula, porque eu não escondo. Você falou uma frase que eu gostei muito. A gente tem que aprender a dar amor. Ah, sim. Tem. Porque infelizmente o amor é o único sentimento que quanto menos a gente gasta, menos a gente tem. E quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. O amor, quanto mais a gente gasta, mais a gente tem. Tem. Gostei muito, viu, João Henrique? Fabuloso, né? E o Ângelo, ele confidenciou pra gente que em 99 teve um problema sério de saúde e isso trouxe para ele uns resultados assim negativos, principalmente no trabalho, na profissão. Teve que se aposentado, né, Ângelo? Sim, tive. E tudo isso fez com que ele cada vez mais se dedicasse dando amor, que quanto mais você dá, mais você tem de volta. É inesgotável. Amém. Não é verdade? Realmente. Tchan, 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 tchan. A surprise. Deixa eu Olha, até já. esticar aqui. Deixa eu pôr um papel de contraste aqui. Isso. O João Henrique é careca, viu, gente? A gente precisava até mostrá-lo agora. Deixa eu ver se sanduichando fica até melhor. Pera aí. Consegue aparecer dentro do sanduíche? Contra a luz. Consegue, João Henrique? Aí dá pra ver o desenho, a boca, os olhos. João Henrique, teu crachá tem foto? Tem. Traz aqui, me dá teu crachá aqui. Eu preciso mostrar. Porque aquela velha história, quem tá lá em casa, ó, este daqui, faz favor, João Henrique, fecha em você. Este é o João Henrique. Carequinha, carequinha. Não é que ele é calvo, ele é careca. E olha aqui. E você viu que foi o quê? Ele conversando, batendo papo e foi falando e trabalhando. Trabalhando. E tá aqui. Agora você vai levar pra casa e vai botar num quadro, viu? Vai botar num quadro. Eles, se viram nos 30, eles queriam que eu fizesse o rosto Faustão em menos de 30 segundos. Ah, Mas 30 não segundos dá. também é muito... Se vira nos 30, mas nem tanto, né? Porque tem certas qualidades, detalhes que não dá pra fazer assim, né? Agora, como é que você consegue, assim, olhando, vai olhando e consegue fazer
com tanta perfeição, todos os detalhes? Tem o treino da observação, né? Porque é uma construção. Eu construo a partir do nariz, o tipo da testa, o tipo da sobrancelha, o tipo da boca, os olhos, se é amendoado, se é reto, se é caído, o formato do queixo, se é quadrado, redondo, triangular e o cabelo. E quando você soma todas essas partes do traço da pessoa, quando você abre, é um reflexo do perfil, dos traços que a pessoa tem. Mas não acho fácil, não. Agora eu quero que você faça, ó. Fazer um cubo. Vamos lá. Vamos lá. Então o que eu fiz, olha só, eu parti de um papel quadrado, dobrei no meio, dobrei de novo no meio e dobrei mais uma vez, um para cada lado. Eu fui a 1/8, ou seja, tem 8 papeizinhos dobrados aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou cortar 8 papéis de uma vez aqui. Só que eu sou meio preguiçoso, sabe? Às vezes eu corto 16 porque vai mais rápido. Não, você quer economizar. Essa é a verdade. Então aqui, só com esse pequeno corte aqui, eu já fiz a estrutura do quadrado. Às vezes, é que como meu pensamento é tão sintético, às vezes é tão rápido, que a pessoa virou pro lado, assim, como que foi a mesma explicação, sabe? Porque é relativamente simples. Então aqui, olha só, eu marquei a lateral do meu quadrado, que são 180 graus. Aqui é uma continuação dessa reta. E aqui eu já tenho mais 2 quadrados fechados. Homem elétrico. E aqui, novamente, eu já faço mais 2 quadrados. Então aqui eu já desenhei os meus 6 quadrados. Fiz a forma só a questão da estrutura. Agora eu vou desenhar um por um. Você quer o quê? Coraçãozinho? Vou começar aqui, ó. Pode coração para fora, coração para dentro. Aqui eu vou desenhar um pouquinho a mais porque para não ficar só coração. Então você vai ser meu auxiliar. Então, conforme eu vou cortando, você vai abrindo e falando, ó, aqui ó, eu desdobro. Abri. E agora eu só vou dobrar aqui, ó, as lateraisinhas aqui, uma para cada lado, para depois colar, que vai ser a aleta lateral que vai ajudar a segurar ali. De um quadrado eu vou fazer o quê? Fazer você é estrela. Elétrico. Você é elétrico, Ângelo. Tem professores de matemática vindo fazer aula comigo, porque eles têm conhecimento matemático, mas eles não têm uma prática que faça com que eles possam aplicar esses conceitos. Aqui eu trabalhei divisão, que é abrir, aí tem uma rosa dos ventos. Aqui eu vou pôr um trevinho. João Henrique, olha a minha lerdeza para poder abrir. E olha a rapidez dele. Aqui já tem mais um. Gente, olha. O pink. Agora, já tem outro aqui para eu abrir, olha. Ele é mais rápido do que eu. A minha velocidade é um pouquinho acima do normal mesmo. Ainda bem que você reconhece. Porque para te acompanhar... Nossa. Será que eu que sou lerda mesmo? Não. Claro que não. Olha, Ângelo, eu preciso tomar aula com você. Pode ficar tranquila. Aqui já é outra face. Isso, aqui eu fiz um trevinho de 4 folhas, que aqui depois eu vou poder virar ele pra fora, aqui ó. Fazer um trevinho de 4 folhas da sorte. E aqui eu posso também dobrar, que vai ser o próximo. A outra face. A outra face aí. Aí eu vou manter uma fase se oposta à outra, para eu poder ter contraste de cores ali. Olha, o trevo de 4. Trevo da sorte. O trevo de 4 folhas, o trevo da sorte. E aqui eu vou fazer... Aí emenda um no outro. Cola. É cola? É cola. E é cola normal, cola branca, cola comum? Essa aí é cola de isopor, porque a cola de isopor, ela tem
uma vantagem de não enrugar o papel, enquanto que aquela cola branca, ela enruga o papel. É verdade. Essa aqui não, ela faz o desenho, mas ela não enruga o papel. Aqui mais um desenho. E Gente, já eu falta... vou deixar para você Aqui. dobrar, porque Tá. até eu abrir, olha, eu tô abismada, porque você está sendo ligeiríssimo e eu estou sendo lerdíssimo. Não, isso... O que eu falo, assim... Eu tenho que voltar para a escola. Imagina. É questão de prática também, né? Porque quando eu faço os alunos repetirem, não é só para, assim, nessa repetição, ele não só está repetindo o processo, está ajudando a fixar, como ele está vendo, olha, esse aqui eu gostei, mas não gostei de alguma coisa. Esse aqui eu já achei. E se eu mudasse o ângulo, ao invés de jogar para a ponta, eu jogasse para o meio? Então, nesse embate entre uma figura e outra, eu vou evoluindo o meu desenho de acordo com o que eu estou imaginando. Só que não é todo mundo que já tem essa visão de saber o que está desenhando, né? No começo, eles começam meio empírico. Eles fazem e daí eles veem o que é que sai, para depois eles se apropriarem daquela informação, né? Aqui o rosa com o amarelo. Agora aqui amarelo com rosa. E vai fechando o cubo. Sim. Agora nós vamos fechar o lado superior e o lado inferior. E você vai colocar o verde. O verde. Então é a cola de isopor. Cola de isopor. Ela tem a vantagem de não enrugar o papel. Fala uma coisa, você dando aula no colégio lá, no Vicente Rijo, a criançada tem que ter uma tesoura assim como você tem, uma tesoura afiadíssima. Não, eles estão com tesourinha simplesinha. Aquelas umas assim de pra redonda. criança mesmo, redonda, sem ponta, assim, né? E dá para trabalhar normal. Dá para trabalhar também, né? Isso assim, é que como eu corto muito papel e às vezes grosso, porque é uma coisa você cortar um papel gramatura 80, outra coisa é cortar gramatura 120 e outra é cortar 180. E também é uma coisa, você cortar só uma folha ou cortar 8 folhas juntos. Então, se eu pegar uma tesourinha daquela pequena, eu arrebento as tesouras. Eu tenho um monte de tesoura quebrada em casa, ou seja, parece que quebrei tesoura cortando papel. Sim, quebrei tesoura cortando papel. Porque eu tenho que ter torque, eu tenho que ter força na mão, não só o conhecimento, né? Os chineses, eles têm uns trabalhos muito delicados, mas eles usam estilete, faquinha, assim, eles não cortam papel grosso, igual a gente corta aqui. Isso aqui é uma gramatura 120. Você vê que ele é mais durinho, ele mantém a estrutura tridimensional. Se eu corto com papel mole isso aqui, as perninhas tortam tudo. Não aguenta. Né? Então aqui, olha só, eu tenho um cubinho já montado. Olha, cada face Um desenho diferente. um desenho diferente. Lição de vida? É uma lição de... Na realidade, mudou o sentido da minha vida, né? We and me.